Bem-vindo ao episódio número 12 da Formação Trader, a série criada para te preparar para a Copa BTG Trader. Aqui você aprende na prática os conceitos que fazem a diferença na hora de operar e disputar como gente grande. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o cabo de guerra do mercado, suportes, resistências e fluxo. Esses três pontos são fundamentais para entender até onde o preço pode parar, continuar ou até mesmo reverter. Mas antes, lembrando, hoje, meia-noite, encerram as inscrições na Copa BTG Trader. Então, se você deixou para a última hora, faça já a sua inscrição o quanto antes. Corra, isso não é papo. Você tem poucas horas. Agora vamos lá. Pensa no mercado como uma corda sendo puxada de um lado pelos compradores e do outro pelos vendedores. É exatamente isso que forma os suportes e resistências, ou seja, áreas onde o preço encontra uma força contrária. Suporte é como o chão, uma região onde o preço tende a parar de cair porque existe uma força compradora que supera a força vendedora. A resistência é como se fosse um teto de preço, uma região onde o preço tende a parar de subir porque existe uma força vendedora que se sobrepõe à força compradora. Bom, quando o preço chega no suporte, os compradores eles entram em ação e eles tentam segurar a queda, como se o mercado tivesse ficado barato demais. E quando chega uma resistência, os vendedores eles entram para segurar a alta. É como se o preço tivesse ficado caro demais. E é nesse cabo de guerra que se cria as regiões de decisão no gráfico. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de desenho por aqui. Bom, vamos lá. Eu quero que, além de entender as linhas que tem no gráfico, eu quero que você entenda o que está por trás, como que tá essas relações de pressão de compra e pressão de venda. Você já aprendeu na última aula que uma tendência de baixa é definida por topos e fundos ascendentes, enquanto uma tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes. Eu vou desenhar aqui para vocês. Imagina que o preço ele vem caindo, né? Ele vem com seus topos e fundos ascendentes, formando uma tendência de baixa. Imagina que aqui em cima ele está em 10 e aqui embaixo ele está em 5. Bom, é aquela coisa, para o preço cair, você precisa ter uma pressão de venda maior do que uma pressão de compra, né? Pensa em qualquer outro tipo de produto, né? Pensa no tomate, na maçã. Imagina que você tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Os vendedores, eles cada vez vão ter que vender a preços mais baixos. Isso faz com que o preço dos ativos caia. E os compradores, eles olham aquilo e falam, poxa, ainda está caro, vou esperar cair para comprar. Vou esperar para cair para comprar. E assim vai. Isso é a força que está por trás de uma tendência de baixa. Chega um determinado momento do mercado em que os vendedores olham para o preço e falam assim, caramba, isso aqui saiu de 10 para 5, caiu demais, tá um preço muito baixo para vender, eu só aceitaria vender num preço mais alto. E ao mesmo tempo, esses compradores que não queriam comprar o preço em 10, em 9, em 8, em 7, em 6, eles começam a olhar o preço de 5 e olham, opa, isso aqui já caiu demais, talvez esteja começando a ficar interessante para eu poder comprar. Quando a gente consegue ter mais pressão da ponta compradora do que da ponta vendedora, o preço ele acaba subindo. Tá? O que é o mais interessante quando a gente estuda de suportes e resistências? Quando você tem esse aumento da pressão compradora em relação à pressão vendedora, você tem o preço subindo, você tem uma formação de um fundo de mercado. Só que, pensa comigo, os compradores eles estão com essa memória de preço, por exemplo, dos R$5. Os vendedores, eles esperam chegar num preço mais alto para poder vender. Só que o preço ele tem memória. A gente costuma falar que os gráficos eles não são os mesmos, mas eles rimam. Ou seja, né, a gente usa a referência de preço passado para ter uma noção para o futuro. Pensa no seu dia a dia, né, quando você quer comprar uma casa ou quando você quer comprar um carro. Você, por exemplo, olha, vê quanto que estava o preço daquilo no passado e fala, não, eu vou esperar chegar nesse preço de novo para comprar. Eu vou esperar chegar no barato de novo para poder comprar. E o suporte é justamente essa região. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem um preço que testou a região dos 5, veio recuperando porque a pressão de compra se sobrepôs. Os vendedores, eles novamente tentam empurrar o preço para baixo, porque o preço novamente ficou caro, ficou num valor atrativo para eles poderem vender. E quando o preço chega novamente nessa região que a gente teve um aumento de pressão compradora em relação à pressão vendedora, ele faz novamente aquele movimento de alta. Ou seja, esses mesmos compradores que achavam barato a 5, eles aproveitam que testou novamente os 5 para poder aproveitar para comprar. Quando a gente consegue ter pelo menos 2 pontos no gráfico em que a gente identifica essa mudança de pressão de venda para pressão de compra, a gente tem exatamente o que a gente chama de suporte. Ou seja, uma região de fundo do preço, uma região que dá suporte ao preço para ele poder subir de novo.
Isso aqui é um conceito extremamente importante na análise técnica, porque sabendo definir os suportes e resistências, a gente sabe definir as regiões onde existe alguma probabilidade de ter uma mudança de sentimento no mercado ou até mesmo a frustração, porque é o que eu falei com vocês. Imagina que um preço, vou dar o exemplo aqui de um preço do tomate, o pessoal até brinca aqui que eu sempre dou o exemplo do tomate. O tomate em 10 ele estava caro, em 5 ele está barato. O preço volta a subir, quando ele volta para 5 você fala assim, poxa, a última vez que o tomate chegou em 5 reais ele voltou a subir, então eu vou comprar esse tomate. Só que você pode operar não só esse teste do suporte, ou seja, o fato dos compradores estarem levando o preço novamente para cima, como também o rompimento desse suporte, ou seja, a frustração do movimento. Imagina que o tomate chegou a 5 reais, os compradores voltaram a atuar, mas enfim, às vezes você teve um clima muito ruim, você teve uma safra muito ruim que pressionou o preço do tomate para baixo. Esses compradores que tinham comprado o tomate a 5, no momento que ele rompe essa região de suporte, eles vão ser obrigados a vender, porque eles vão falar, caramba, isso aqui vai cair ainda mais. E aí você acaba gerando um movimento mais forte ainda na queda. Tá? Isso aí seriam os dois conceitos, o conceito de defesa de suporte e rompimento de suporte. Uma dica que eu dou para vocês, quando a gente tem uma tendência muito forte de baixa, eu procuro operar o rompimento desse suporte. Ou seja, eu procuro esperar a frustração dessa ponta compradora para tentar pegar uma nova aceleração do movimento de queda. Suportes seriam isso, tá? Quando a gente tem uma tendência mais lateral, quando a gente tem um mercado mais consolidado, a gente tende a operar a favor desse suporte. Ou seja, você espera o preço chegar no suporte para poder novamente fazer uma compra por aqui, por exemplo. Bom, agora eu vou explicar para vocês o conceito das resistências. É basicamente ao contrário. Imagina que você tem uma série de preços que está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, você tem uma tendência de alta. O preço saiu aqui de 10 e aqui ele está em 50. Tem um determinado momento que a gente encara que o preço ficou caro demais. Ou seja, quem está comprando não aceita mais comprar naquele preço e quem quer vender olha e começa já a achar que é um preço atrativo para poder vender. Quando a gente encontra essas forças, né? Quando a força de venda, ou seja, aqueles que olham e falam isso aqui está muito caro, vale a pena eu tentar vender o máximo possível, e aqueles compradores não querem mais comprar, você acaba fazendo com que o preço mude o movimento de alta para baixa. Essa região de resistência ela fica marcada na psicologia do mercado. Mais do que níveis objetivos de preço, um ponto importante dos suportes e resistências é que eles são níveis psicológicos do mercado em que você tem essa mudança de sentimento, essa mudança de percepção do que é caro e do que é barato. Bom, o preço ele testa a região dos 50, aqueles compradores, depois de ver um recuo do preço, resolvem voltar para o mercado, mas o preço chega novamente na região dos 50, os vendedores atuam novamente e fazem com que o preço se mova de alta para baixa. Quando a gente tem pelo menos 2 pontos, né, dessa dinâmica, a gente tem o que a gente chama de uma resistência de mercado. E naturalmente é uma região em que o preço encontraria dificuldade de subir. Do mesmo jeito, igual com suportes, a gente pode operar isso de duas formas. A gente pode operar a defesa dessas resistências, ou seja, quando a gente realmente acredita que a mudança do sentimento do mercado é de alta para baixa, naquele determinado ponto, ou a gente pode operar, por exemplo, o rompimento da resistência. Ou seja, quando a gente opera a frustração dessa ponta vendedora. Ou seja, os vendedores que estão tentando pressionar o preço para baixo, eles não conseguem mais fazer essa pressão, naturalmente eles têm que estopar suas posições, ou seja, ele tem que sair no prejuízo, recomprando as suas posições, e aqueles compradores que estavam segurando, que estavam segurando a região, eles acabam conseguindo vencer os vendedores e jogar o preço mais para cima, que seria aí no caso do rompimento. Dica para vocês, eu opero rompimento de resistências quando tem uma tendência de alta muito bem definida ou muito forte. Quando a gente tem um mercado mais consolidado, aí na minha percepção, é muito mais fácil de você poder operar as defesas das resistências, ou seja, o mercado está de lado, ele está sem uma região, ele está sem uma tendência definida, a partir do momento que ele testa esses topos e você sabe que o mercado está lateral, você faz uma venda na resistência, coloca o stop acima ali e tenta pegar até mais ou menos a região do fundo, que seria no caso o suporte da lateralidade. O que eu acho mais importante de vocês entenderem de suportes e resistências é identificar aqueles que são regiões em que nós temos uma mudança de sentimento, uma mudança de dinâmica dos preços. Como eu falei com vocês, quando a gente tem uma tendência de alta muito bem definida, naturalmente as resistências serão rompidas
E os suportes serão suportes fortes, ou seja, porque na tendência de alta você tem topos e fundos ascendentes. Então os topos, por definição, eles serão rompidos. E a expectativa é que o preço não consiga romper os fundos. Ou seja, porque os compradores eles estão dando suporte nesse movimento. Os compradores estão levando o preço da tendência de alta do nível mais baixo para o nível mais alto. Em tendência de baixa, a expectativa é que os suportes sejam rompidos e as resistências sejam fortes. Ou seja, por definição, a gente precisa de fundos cada vez mais baixos que os anteriores, porque naturalmente os vendedores eles estão ganhando essa briga. E as resistências elas devem ser fortes, porque os vendedores eles estão levando o preço de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então você precisa identificar que qualquer reação do preço, né, que o preço, qualquer teste de uma resistência deveria ser algo mais forte do que um teste de um suporte. E aqui tem uma dica operacional para você. Um ponto interessante é você tentar fazer vendas de resistência somente em tendência de baixa. E o contrário também é verdadeiro. Você tentar fazer compras de suporte dentro de uma tendência de alta, ou seja, quando você tem topos e fundos ascendentes. Operar suportes e resistências, porém, a favor de uma tendência maior, pode ser sim um jeito de você facilitar muito as suas operações, né? O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho uma tendência de alta muito bem definida, eu não quero ficar operando o teste dessas resistências. Eu prefiro muito mais comprar os suportes, porque eu estou, de certa forma, operando dentro de uma tendência maior. Do mesmo jeito no movimento de queda. Eu não quero ficar operando o teste desses fundos para tentar pegar uma reversão completa de preço. Eu prefiro muito mais operar o teste das resistências a favor da tendência maior, que é uma tendência de baixa. E aí agora eu te proponho um desafio. O desafio de hoje é o seguinte: escolha um ativo de sua preferência e marque no gráfico suportes e resistências mais claros dos últimos dias. Depois, tenta observar como que o preço reagiu quando chegou nessas regiões. Se possível, dê uma olhada mais ou menos como estava o fluxo nesse momento, para ver quem estava com mais força, compradores ou vendedores. Você pode usar o replay de mercado para isso, por exemplo. E é isso. Bom, esse foi o episódio número 12 da Formação Trader, e com esse conhecimento você está cada vez mais preparado para disputar a Copa BTG Trader e também operar com muito mais consciência. Te vejo amanhã para o próximo episódio da Formação Trader. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.